Meu marido e eu fomos convidados para irmos ao aniversário de uma amiga. E adivinha quem foi convidada também e quem vai estar lá? A ex dele. A ex dele. E eu já escolhi o meu look. Não, meu amor, você não pode ir com mamãe, tá? O meu marido falou, Lene, eu vou, mas pelo amor de Deus, não arruma confusão. Agora, olha a minha... Se eu tenho um cara que arruma confusão, que esse aqui vai ser o meu look. Um blazinho, uma calça e meu sapatinho. I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fella.